Prezados irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça mais uma vez. Hoje é a última sexta-feira do mês e nós fazemos um trabalho de pergunta e resposta. Qual é o nosso objetivo? Nós queremos chegar até os 6, com o coração dos 6, esclarecer as dúvidas, porque a doutrina espírita é a única religião que responde todos os porquês da vida. Ela esclarece com sono, esclarecendo. Então vamos lá, a primeira pergunta, vocês podem compartilhar conosco, levantar a mão, pode falar, pode dar resposta, e juntos. Então vamos lá. A senhora poderia nos falar? A senhora poderia nos falar um pouco sobre os trabalhos que acontecem nas colônias espirituais, nos planos infelizes? Nos planos infelizes. Olha, gente, é uma pergunta que eu acho que nós todos deveríamos fazer, parar e fazer. Porque o nosso futuro, com certeza, é a morte. Então, nós precisamos saber se realmente, como é que essas colônias, porque amanhã, se nós formos lá, a gente não vai ficar tão aflita, desesperada. Olha onde estou. Uma vez eu atendi uma senhora, ela estava pensando, ela dizia, eu tenho vontade de me enforcar, eu estou querendo beber remédio, eu quero morrer. Por quê? O medo da morte. Mas se vocês pararem para pensar, os Espíritos falam uma coisa muito interessante. Eles falam que Deus é o Senhor do universo. Deus é o nosso Pai Criador. E todos os lugares que vocês imaginarem, as colônias de sofrimento, Deus está presente. Acontece que existem espíritos de colônias como nosso lar, a legião dos servos de Maria, eles vão nesses lugares terríveis. E esses lugares, aquela pessoa, aquele doente, aquele que está sofrendo, se ele tiver sintonia com essas falanges, um pouquinho que tenha de amor a Deus, vocês podem saber que somos curados internamente. E não nos falta muito amor desses espíritos que socorrem esses lugares. Por exemplo, a legião dos servos de Maria é imensa. E ela vai nas regiões de maiores sofrimento. E Maria Santíssima não se coloca acima de tudo e de todos. Ela tem uma humildade, um amor que transcende. Então, é isso. Essas colônias, normalmente, realmente são pessoas que estão com a consciência assim, muito pesada. Mas, lembrem, são filhos de Deus. E Deus sabe como solucionar os nossos problemas. Se nós conseguirmos no lugar desse, ficar quietinho aqui pensando em Jesus, esses espíritos recolhem nós e nos levam para um tratamento que é muito sério. E a gente se encontra graças a Deus. Alguém quer falar, gente? Isabel. Olha. Então, sobre a colônia, eu tive um sonho uma vez. Eu e minha cunhada estavam passando por uma casa bem difícil. E daí, de repente, eu e ela, as duas, estávamos numa colônia. Bom, pelo menos eu achei que na hora eu pensei, E era um lugar simples, mas, inclusive, daí quando eu olhei assim, o corredor tinha vários quartos, lugares. E daí eu olhei para minha cunhada saindo, deu a horário de janta, daí eles falaram, vocês vão jantar. Daí minha cunhada, a gente procurou por ela estava saindo de lá, de um desses quartos, se espreguiçando assim, sabe? Saindo bem disposta, descansada. E daí a gente entrou no refeitório, daí tinha 2 refeitórios. O primeiro, a mesa estava carne. Quando eu fui sentar, eles disseram, não, essa refeição não é para você, vocês vão fazer refeição na outra refeitório, que era no mesmo lugar.
A gente entrou. Você percebe como é que tudo é organização? Então, a organização demonstra que há um estágio evoluído. A nossa sociedade está muito bagunçada porque não é assim uma coisa organizada. Não é? Aquele que tem não quer dar nada, aquele que não tem que roubar tudo. Então fica uma confusão danada. Agora, o que falta para a nossa sociedade? Eu acredito que conhecimento da religião, religiosidade. Não adianta ficar Deus, não. É religiosidade. E a religiosidade, ela nasce, gente, com a espiritualidade da nossa alma, do nosso coração. Então, como ela falou, sabe que naquele livro, E a Vida Continua, há uma cena, vamos falar assim. Ernesto Fantini conheceu a Evelina aqui em Terra, ambos tinham a mesma enfermidade, tratava-se de enfermidade renal. Então, eles tinham que fazer uma cirurgia, ele foi primeiro, nunca mais se viram. E ela depois foi atrás. A cirurgia não existiu. E até colocou em lugar. E aí ele estava sentado lá, muito desconfiado de tudo, quando ela vê ele nessa cantina. Ela chega e fala para ele, onde nós estamos? Ele fala, nós já deixamos o corpo. Ela fala, por baixo, você acredita nisso? Aí ele fala, nós deixamos o corpo nessa cultura. Aqui é uma colônia espiritual. Ela acha graça em tudo, porque ela é muito perfeita, ela é muito bem arrumada. Vocês acreditam, gente, que ela falou para ele, você quer ver uma coisa? Chamou o enfermeiro e falou para ela, você me dá aqui um suco de maçã. Eu sei. E a maçã era tão saborosa, que ela dizia, mas que coisa muito bem feita, que delícia, né? Até hoje eu gosto de um suco de maçã por causa disso. Dá vontade de saborear com eles, né? Então, a gente fica parado pensando, sabe, que além de ser cultura, diz a bem-aventurança, bem-aventurado os puros de coração que viveram a Deus. É nesse momento que se entende a Deus. E Ernesto Fantini falou para ela, nós deixamos o corpo da sepultura. E aí então pergunta para um vamos dizer, dos enfermeiros que estavam ali, ela disse, que região que nós estamos? Eles respondem, uma região de Deus, nada mais. Aí ela pergunta, quem está pagando tudo isso? Eles respondem, as pessoas que amam. Olha que lindo. Então, a verdadeira vida, gente, é do lado de cá. Não vamos perder, vamos enfrentar tudo que temos que enfrentar. Vida e morte e departamento de Deus. Segunda pergunta. Como a doutrina entende a relação, como é? Casuais, carnais, não. Como a doutrina entende as relações casuais, carnais? Já entendi. Como é que é? Marido, ele estava namorado, né? Ela está namorada. Eita, nós. Eu fico dentro, falando da nós, eu não comigo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo mundo tem energia. Na alma, todos nós temos essa energia. Então, cada vez que uma pessoa entra na minha intimidade, ou na intimidade de qualquer pessoa, cria uma simbiose de força. O que é a simbiose de força? Quer dizer, a minha energia passa para a pessoa e a pessoa passa a energia para mim. Estou dando exemplo. Então, isto é as relações casuais. Entretanto, nós terminamos depois. Só que aquela energia que nós absorvemos daquela pessoa está conosco e vai ficar conosco até nós esperemos. Por isso, eu falo para vocês, o sexo tem responsabilidade, muita responsabilidade. Nós não podemos olhar uma pessoa e falar, daqui para fora, querendo outras coisas.
Porque a pessoa que está ouvindo, ela pode acreditar. Aí pior que não fala, te amo e fala, você é bonita, você não sei, tudo que a pessoa quer ouvir. Uma vez eu vi um jogador de futebol, eu não falava o nome, mas eu achei tão interessante, porque eu perguntava para ele se ele era muito assediado. E ele respondeu, eu falei, quando ela chega dizendo que eu sou bonita, eu digo, não para, eu sei que sou muito feio. Então, não adianta pensar na versa, tem que cair. Eu achei interessante. E se a gente tem um espelho em casa, naturalmente nós somos os mesmos, nós não somos tão bonitos assim. Não é? Eu não adianta a gente querer olhar muito, nós temos mais que pôr o pé no chão e ver bem ali. Terceira pergunta. Qual é a influência dos espíritos ligados à natureza em nossos dias? Gente, toda a natureza tem entidades ligadas. Mais evoluído, menos evoluído, mais tempo. E essas entidades, que eu respeito muito, às vezes, elas nos ajudam até, porque são profundos conhecedores da energia das plantas. E essa energia das plantas tem o poder de curar o nosso corpo. Eles nos ajudam sim. Muitas vezes, tem um médium que é sonâmbulo, um médium que não dá, quer dizer, ele pode nem conhecer as plantas, mas o espírito que incorpora, por ele ser sonâmbulo, ele não lembra de nada. O espírito manipula mais. Às vezes não é aquele direto da natureza, mas ele nem sabe. Aquele que pertence à natureza. Então ele chega e diz, olha, faça isso, olha, faça aquilo. Isso tudo ajuda-nos a cada dia, a cada instante. Sabe por quê? Porque nós estamos na Terra. E aqui na Terra, a energia está tão pesada, gente, tão pesada, que nós temos que estar vigilantes. E o karma é explodido, quando falavam os benfeitores espirituais, o karma está explodindo. Então, esse karma, ele vem cheio de dor. São enfermidades, são, por exemplo, desavenças, a dificuldade financeira. Enfim, a gente vai vendo como está difícil a nossa luta. Mas uma coisa que eu falo também, quando Jesus materializa ou aparece para Saulo de Tarso na porta de Damasco, ele fala o seguinte, não ficam simples com os inimigos. Eu tenho meditado muito na banheira essa frase de Jesus, ele já muito espiritual, foi buscar Saulo de Tarso na porta de Damasco, porque Paulo foi escolhido, o vaso escolhido para divulgar o Evangelho. Porque Paulo de Tarso, ele era um espírito decidido. Ele podia apanhar, ser apedrejado, caluniado, mas ele venceu. Ele é tido como o apóstolo dos gentios. Gentios eram aqueles que não eram judeus, que não eram circuncidados. Então, ele foi realmente um mensageiro para que todos pudessem ouvir o Evangelho de Jesus. Então, não ficam simples com os alunos. Eu tenho notado o seguinte, a nossa vida, de todos nós, ela é cheia de pecados, muito pecados. Ninguém vem na terra, gente, que atravessa assim no barquinho cor-de-rosa, a água toda azul, e a gente vai indo, nadando, vendo aquela beleza da natureza. Ninguém vem para isso. Há um momento na vida que exige mais de nós. Eu falo para vocês, depois que passa essa época, louvado seja Cristo. Porque a recompensa é enorme. Deus é pobre. Então, eu falo sempre, nos momentos difíceis, se apega com a meditação e com a oração. Porque aí é que vai ser maravilhoso, porque nós vamos vencer. Eu não quero vencer o meu opositor, eu quero vencer eu mesmo. Eu quero vigiar meus pensamentos, eu quero vigiar a minha conduta, para que ela não venha me arrepender. E ver o Dr. Bezerra, e ver o Chico Xavier, e ver outros espíritos que eu amo tanto. Eu quero pelo menos dizer, tentei. Quer dizer, não consegui, mas tentei. Não é? Vamos então.
o que os Espíritos nos dizem, o que o Espiritismo nos diz sobre a adoção. Olha, gente, eu tenho muita experiência de ver esse programa de adoção. Por exemplo, uma pessoa, ela tinha 3 filhos, adotou um rapaz. Esse rapaz, ele se tornou, os meninos casados, né, os filhos de sangue casados. E ele acabou ficando sem a. Como é que eu vou dizer para vocês? Esse menino ficou assim, último, com a mãe adotiva, que criou todas iguais, sem fazer diferença. Só que ele foi por um caminho muito difícil. Foi um caminho que ele escolheu, mas que levou só ao sofrimento. Porque ele roubava, né, a casa dos seus irmãos adotivos, né? Ele era adotivo. Seus irmãos não sanguíneos, mas ele queria ter muito respeito, então ele ia roubar. Ele fazia mil coisas para maltratar aquele homem. E aí, um familiar percebeu que ele estava chegando para mim. E ela estava muito empolgada. Ela dizia para mim assim: eu fiz uma caridade para ele. Eu fui uma verdadeira mãe. Eu fui, dei até estudo para ele. Eu fui. Eita, de repente, o Dom Francisco dos Santos Meira disse para mim: fala para ela, se ela foi tão caridosa, a caridade, ela não censura, ela não maldiz, ela tudo perdoa e tem paciência. Falei, o Espírito mandou falar, eu falei. Mas como? Você não falou que é caridosa? Eu tenho que responder. Se você é realmente caridosa, não comente tanto, não tenha tanta raiva dele do coração. Muitas vezes é maravilhoso. Eu conheço um outro caso que era uma grande assim, companheira de trabalho, ela se levando lá no João Cruz. Ela era diferente da família que era adotando. Todos ali eram assim, médicos. Ela era biomédica no país. E era uma pessoa tão maravilhosa, gente. E aí, a mãe, ou não, a filha, a irmã, teve um problema de saúde. E pediu para você lá levar uma paz. E nós fomos. Chegando lá, eu fiquei encantada com a moça. A mulher chamava Linda. E ela dizia assim: mãe, a senhora come um pedacinho de bolo, a senhora passava mesmo muito valor nessa minha irmã. Eu olhei aquilo e disse: que coisa linda. É uma verdadeira filha. Aí a mãe falava: eu não quero filha. Ela dizia: em cima de oferecer um suco, a preocupação de servir aquela mulher que começou a mim. Ela é um espírito maravilhoso. Ela chegou a ver o Deus vivo, pegou muitas sacolinhas de Natal e teve a aprovação dela. Ela estava se preparando para o casamento. Apartamento arrancado, tudo montado. Quando ela estava levando os presentes, o noivo tratou para fazer o que Santo. Então, veja, gente, ela foi uma verdadeira filha para aquela mulher. Coisa que as verdadeiras filhas não, quer dizer, não teve a sensibilidade, né, por isso. Então, é assim, é maravilhoso. Agora, eu costumo pensar o seguinte: o mínimo não passa, ele é preservado como espécie, não é? É preservado. Se ele é uma ave diferente daquele mínimo, ele mata os filhotes e acaba com ele. Então, nós precisamos também. Porque eu também sei o caso em que a mãe perdeu 10 filhos, um monte de filhos, e ela pegou uma pessoa para pegar. Ela ligou e eu disse para ela no dia: sabe por quê? Eu tenho 10 filhos, não 10, eu não quero isso de mim. Mas ele quer eu reclamar os filhos dele. Vai no orfanato, vai no asilo, ajuda naquilo que você puder. Não foi emocionante. Pois é, infelizmente, ela preferiu um caminho terrível.
Essa querida amiga era muito espiritual, e nos preocupa o esposo magnífico, né? Sofrendo. Então, vocês vejam bem que para adotar uma criança, nós temos que ter, de fato, aptidão para a qualidade. Temos que ter. Em outro caso, quem teve um livro, ela adora ter filhos, então ela queria adotar. Eu falei, faça oração. Peça para Nenê. A Nenê, ela tem uma tarefa no plano espiritual que ela vai preparando o espírito de criança para voltar para a terra. Pensa para ela te ajudar. E ela fez isso, pois ela foi Fernando de Noronha e buscou a criança. Hoje, ele está com 17 para 18 anos, é encantador. E parece muito o marido dela. Não sabe, mas parece. Então, se você quer adotar, faça isso. Olha, não tenha preguiça. Faça oração. Peça para a Mãe Santíssima, Nenê, Marisa Bagrini também, que é a mesma tarefa, sabe? E vai em frente. Busca aqui, vai atrás do seu sonho para ter essa criança. Ter realmente uma criança em casa muda muita coisa, né? Alguém quer falar, gente? Qual é o sacrifício mais agradar a Deus? Gente, o Evangelho de Jesus diz o seguinte: ela fala, Deus não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. Então, esse negócio de eu subir uma escada de joelho, eu acho. Se eu quiser, por exemplo, andar 1000 quilômetros a pé com uma cruz nas costas, um sacrifício, Deus não quer, porque é misericórdia, como fala o Evangelho, a palavra de Jesus. Então, são sacrifícios, gente, que nós fazemos pelas nossas crianças. Não agrada a Deus, coisas menino. E nós não podemos maltratar o nosso corpo físico. Pensem, o nosso corpo físico é instrumento de trabalho, de evolução. Nós não podemos criar uma dificuldade de doer o joelho, de doer o pé, de esfrancar a coluna para fazer sacrifício. De nada. Agora, põe no teu coração. Vocês sabem que Tiago, nas epístolas dele, tem uma passagem para você ver. Os judeus tinham que circuncidar. Então, se você quiser seguir o Cristo, era para circuncidar. Aquele que não era circuncidado, ele não podia participar da igreja. Tiago, o filho de Alfeu, ele era exigente, fazia questão de levar tudo a ferro e a fogo, mas ele também estava preservando a caridade dentro da igreja, e a primeira igreja, né? Não era uma igreja, era uma casa grande, onde ali se fazia a caridade. Pedro tomava conta dos dirigentes, e os demais apóstolos, eles viviam em função, porque era muita gente, era um hospital que nunca nem tinha hospital na época. Agora vocês imaginam o que é a espécie de doença que batia ali pela albergada. Mas tinha uma coisa também. A pessoa estava com muito problema, mas tinha uma casa. Ele dava a casa dos apóstolos. Os apóstolos levavam aqui e dever de restituição. Entendeu? Agora, Tiago, ele tinha isso. Ele queria sempre, gente, conservar, queria conservar justamente o jeito de Deus, né? Então, tem uma hora que ele diz o seguinte, ele tinha o nome de Tiago, gente. Tiago era irmão de João, o evangelista, e ele de André. Eles eram filhos de Deus. Então, ele diz o seguinte, olha só, a fé sem obra, ele é humana. É a mesma coisa do corpo sem espírito, ele é humano. Então ele fala assim, mostra a tua fé sem obra. Eu te mostrarei a minha fé com obras. Eu acho muito lindo isso aí. Porque tem pessoas que acham que multidão é a realidade. Outros acham
E se eu ficar ajoelhada a noite inteira orando por caridade, e não é isso. Caridade é como ele fala. Se meu irmão chegar pedindo um pão, pedindo uma ajuda, se eu der e não dá, é pecado. Então é assim, olha, de nada vale, é tirar do santo. E ele foi morto no sábado. Nós estamos aprendendo, e ele viu que os judeus estavam felizes de atormentar os cristãos. Então prendeu Tiago, ele morreu pela espada, né? E ao mesmo tempo, gente, ele mandou prender Pedro para fazer bonito para os judeus, não é? Que eram os fariseus da época. Só que nessa ocasião, Pedro estava bem amarrado no cárcere. Quando apareceu um espírito de muita luz e falou para ele, desamarrou ele, caiu com as cordas, e disse para ele, coloca o seu unitário, né, que era vamos dizer, uma capa com capuz. E as portas se abriram. E ele saiu, porque o espírito mandou ele sair. E quando no outro dia os soldados viram o que aconteceu, não sabiam o que falar. Mas Pedro já estava bem longe. Pelo Espírito guiou ele. Então, veja que tinha muito parte espiritual no tempo de Jesus e após a ida dele do plano espiritual. Então, sacrifício, gente, não adianta nada. Tem gente que quer comprar uma vela do tamanho inteiro. Vocês vão gastar dinheiro à toa, fica um cheiro de parafina que nem a vela e não adianta de nada. Adianta a oração. Adianta vocês tomarem um passe. Porque o passe tira a energia negativa e os benfeitores colocam energia positiva. Adianta vocês procurarem um trabalho que possa eliminar a vossa mente. Terça-feira nós temos um estudo sobre a doutrina espírita. Quem dirige é o Milton Pavanta. Na quarta-feira nós temos outro grupo que estuda também. Na quinta-feira à noite, o Jadson está aqui. A partir das 8 horas, ele gosta muito de explicar o Evangelho. Então, também tem explicação. No sábado, às 3 horas, a Lúcia está aqui, também com seu esposo Carlos, estudando a doutrina espírita. Então, não é falta na casa espírita oferecer, não é trabalho para os nossos filhos. Então, que o Senhor nos abençoe. Na reencarnação, qual é o momento que o espírito assim, na reencarnação, qual é o momento que o espírito une o corpo do bebê? Gente, antes da mulher engravidar, o espírito já está indo à casa, familiarizando a energia da casa. O papai é o mamãe. E também tem aquilo que dizer, nossa, meu pai não matou a encarnação. E aí não tem outra porque nós somos o pai, ele vai conviver a nossa auxílio dele na encarnação passada. Ele não quer, ele chora. O pai, ele é nem engravidou. O pai está ali firme para poder fazer ele, vamos dizer, ele aceitar aquela encarnação. É difícil. O pai, sentir a presença daquele espírito que ele inimigo, fica nervoso, revoltado, revolta contra ele. Mas os amigos espirituais estão ali apaziguando. Só que enquanto nós aprendemos a acreditar, nós estamos ligados aos nossos inimigos. Então, o grande truque da vida é perdoar o inimigo. Aí a gente se vira de uma vez. Não é? Então, olha, o trabalho da encarnação é muito grande. Qualquer dia a gente fala sobre isso. Isabel, eu queria saber, pode ocorrer de, a senhora falou, o pai matou o filho, aí veio de novo, de não perdoar numa vida e precisar vir em outra? Mais uma vez. Está tudo muito bem preparado, muito bem doutrinado, esclarecido. Qualquer coisa que esse cuidado que você queria fazer,
uma coisa que nasce da pessoa. E saber uma coisa também, muitas vezes passa pela cabeça. Entendeu? Agora, tem os dias espirituais que estão ali, pelejando com tudo. Na hora que dorme, nosso espírito sai do corpo e vai para o mundo espiritual. E aí, o mentor da casa, da família, vai chamar e falar: olha aqui, eu quero falar com você uma coisa. Enquanto, meu filho, você não perdoar, você não vai conseguir paz. Perdoa, teu filho está perto de você. Olha a iluminação da tua esposa. Eles vão doutrinando, mostrando a verdade. Então, a chance é muito grande. Só se o Espírito for muito evidente. Porque eu sempre, nós vamos falando por aqui, né? E vamos levando o nosso pensamento a Jesus. Vamos dizer: glória a Deus nas alturas e paz na terra, criaturas de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta seus humildes irmãos pecadores nas lutas desse mundo. Anjo bendito do Senhor, abra sobre nós suas lindas asas brancas, abriga-nos do mal. Levanta nossos espíritos à majestade do teu reino e funde em nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelo teu martírio na cruz, dai a estes que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual possamos te encontrar. Jesus, faz a eles misericórdia a todos que se dizem nossos inimigos. Amor teu cheio divino, receba a súplica da última de tuas servas. Amém, Estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos contra os raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espina, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu santo evangelho, possamos criar e crescer as escabrosidades do barreiro e chegarmos um dia às eternas moradas. Bendita Estrela, farol dos pecadores e dos justos, abra teu seio divino, receba a nossa súplica pela paz do mundo, pela terra. Também nós te pedimos, sobretudo pelo Brasil autado do Evangelho, ensina-nos por piedade a voltar, para que nós tenhamos pessoas dignas governando o nosso Estado. Senhor, também nós te pedimos pelos enfermos da nossa casa. Aqui, Senhor, representamos todos eles: José Carlos, Tis, Elisete, Deise, Chile e tantos outros, Senhor, que a tua misericórdia permita que o Dr. Bezerra possa estar junto deles e, por uma prece, que a nossa querida Chuma também possa estar presente na forma de enfermeiras. Oh, Mestre amado, confiamos em Ti. Acima de tudo, nós sabemos que a Tua vontade nos governa e nos encarna. Não nos deixe entregues, Senhor, a nossa ignorância, aos nossos medos, temores. Senhor, ajuda-nos a Te conhecer melhor, para que, nos momentos mais difíceis, nós podemos elevar o pensamento ao Ti e dizer: glória a Deus das alturas e paz na terra, as criaturas de boa vontade. E assim seja. Graças a Deus, Senhor. Obrigado, Senhor.